Olá, meu nome é Saliciano, sou médico de família aqui pela Clínica Integral Saúde. E uma pergunta que nos chega com bastante frequência, inclusive em consultas médicas, é como tratar a insônia, né? A gente sabe que a insônia é um problema de saúde global, né? Uma demanda frequente e que existem várias formas de tratar. E a primeira etapa do tratamento pressupõe o diagnóstico, né? Então a gente precisa definir se é uma insônia que a gente chama de insônia primária ou insônia secundária. O que é uma insônia primária? É uma insônia que não tem nenhuma doença provocando essa dificuldade de dormir. Uma insônia secundária é uma insônia provocada por alguma patologia de base, ou seja, tem alguma doença que está dificultando ou prejudicando a qualidade do sono. Por exemplo, se a gente tiver um paciente que tem depressão, né? Ele tem uma dificuldade de dormir, tem uma insônia decorrente de uma depressão. É uma insônia secundária à depressão. A gente tem algumas doenças endócrino-metabólicas, né? Como, por exemplo, uma situação que o organismo produz muito cortisol, né? Uma doença de Cushing. É uma doença que, pelo distúrbio hormonal, pode levar a uma piora na qualidade do sono. Também é uma insônia secundária, né? Provocada por essa doença. No entanto, a maioria das causas de insônia são causas primárias, ou seja, não tem causa, né? É uma insônia geralmente associada a alguns hábitos de vida, a algum estilo de vida e que, como consequência, o tratamento ele envolve medidas comportamentais. Um conjunto dessas medidas comportamentais, dessas mudanças de estilo de vida que tende a melhorar a qualidade do sono é chamado de higiene do sono. Então, a higiene do sono é um conjunto de medidas que aumentam a qualidade do sono e muitas vezes são suficientes para tratar a insônia na maioria das pessoas. Então, medidas da higiene do sono. O que são medidas, né? Primeiro, fazer atividade física, né? É uma resposta que geralmente, às vezes, muitas pessoas não gostam, né? Porque é mais fácil dar um remédio e melhorar o sono. Só que isso não existe, não é bem assim na maioria das vezes. Então, o mais correto é primeiro implementar medidas de higiene do sono. Essa medida inclui, primeiro, atividade física regular. Atividade física regular costuma ser uma ação importante em equacionar, né, a qualidade do sono. Tornar o sono mais restaurador, ou seja, você dormir cansado e acordar descansado. O sono ser algo que vai restaurar a energia para o dia seguinte, né? Então, a atividade física é um ponto importante. Segundo ponto importante que pode ser feito é não usar estimulantes, né? Psicoestimulantes aí à noite ou a partir das 17, 18 horas. Por exemplo, café, chá preto, chá verde, né? Terceiro, não realizar atividades psicoestimulantes no pelo menos aí 1 ou 2 horas antes do horário que você planeja dormir. Então, por exemplo, se você planeja dormir às 22, tenta não ficar no celular, em rede social, ou assistindo TV com filme mais pesado até as 20 horas, né? Se for assistir TV ou usar o celular, use para uma atividade mais leve, mais suave, ouvir uma música suave, que deixe a pessoa mais relaxada, que te deixe mais relaxado. Ler um livro, fazer uma leitura suave, sutil, uma leitura que seja mais leve também, que costume te deixar relaxado, né? O quarto item importante é uma questão comportamental, né? Então, por exemplo, se você costuma dormir de cama, você tenta usar a sua cama basicamente para dormir, né? Evita usar a cama, por exemplo, para ler, para descansar. Tenta reconectar o seu cérebro com o seu comportamento no sentido de entender o seguinte: quando eu deitar naquela cama, eu deito para dormir. Eu não vou deitar apenas para relaxar, apenas para ler um livro. Tenta usar aquela cama para a função primordial dela, que é dormir. Uma outra medida interessante, né, que costuma ter um efeito positivo na melhoria da qualidade do sono, é tentar se desligar das atividades do dia e das atividades do dia seguinte.
Isso é algo muitas vezes difícil de fazer. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para iniciar o sono numa situação que vai dormir, o corpo desliga, mas a mente fica ali girando, pensando no que fez hoje, pensando no que deixou de fazer, pensando no que vai fazer no dia seguinte. Então é como se o corpo desligasse, mas a mente não desliga. Então tenta pelo menos 2 horas antes do horário que você se planeja em dormir, você deseja dormir, fazer outra atividade que nada tem a ver com o trabalho. Né? Deixar de pensar em atividades de obrigação que tem para fazer no dia seguinte. Isso faz com que aumente a chance de você deitar, descansar, dormir e ter um sono restaurador e que acorde com mais energia no dia seguinte. Um sono não reparador, né? Ou seja, um sono que não gera descanso, que não gera relaxamento, que não restaura a energia do corpo, geralmente tem como consequências, né, inúmeras, mas consequência comum é a pessoa acordar cansado, irritado, estressado, e essa irritabilidade e esse estresse no dia seguinte costuma prejudicar também a qualidade do sono no dia seguinte. Então a pessoa fica mais irritada, estressada porque não dormiu bem. Esse estresse, irritação e ansiedade prejudica o sono da noite, que faz com que não durma bem no dia seguinte e no outro dia acorde novamente cansado, irritado. Então isso vira um ciclo vicioso, né? E o objetivo das medidas de higiene do sono são para melhorar essa qualidade desse sono, induzir ao sono mais rápido, a iniciar o sono mais rápido e fornecer um sono restaurador. Vejam bem, eu falei basicamente de medidas não medicamentosas, né, para insônia primária. Alguns medicamentos, né, são medicamentos indutores do sono. Vou dar o exemplo de 2 aqui. Né, o Zolpidem, medicamento conhecido já pela população, muitas pessoas, e medicamentos do grupo dos benzodiazepínicos, como o diazepam, clonazepam, né, o bromazepam. Então, esses medicamentos, eles, por mais que sejam frequentemente usados para melhorar a qualidade do sono, no longo prazo eles não têm esse efeito, além dos riscos de causarem dependência química. O Zolpidem já é um medicamento um pouco mais seguro, ajuda em iniciar o sono, em induzir o sono. No entanto, o uso recorrente ele não é bem recomendado. Então, o ideal é que sejam usados apenas, eventualmente, sob prescrição médica, após uma consulta médica. Né? É importante evitar a automedicação para medicamentos como os que eu citei, que realmente, no primeiro momento, eles dão sono, eles induzem o sono, relaxam a pessoa, mas que, se usados de forma abusiva, eles têm uma série de efeitos, podem ter uma série de efeitos colaterais no longo prazo. Para mais informações, né, para eventuais dúvidas, você pode entrar em contato com a Clínica Integral Saúde e fazer uma consulta com o seu médico de família, pedir mais orientações, tirar mais dúvidas e qualquer demanda, qualquer dúvida adicional, pode entrar em contato com a gente por meio do Instagram ou do YouTube da Integral Saúde.